Arthur, que Deus te abençoe. Muito obrigado, querida. Nós Nós gostaríamos, primeiramente, então, de enviar o nosso abraço fraterno, caloroso, a todos que nos acompanham, de todas as partes aí do Brasil, agradecer na pessoa da querida amiga Alzira o convite, a possibilidade de estarmos aqui nessa data que nos é tão marcante. Passados aí 102 anos do dia em que Eurípides deixou aqui o seu corpo, o instrumento de que se serviu para, em 38 anos, semear tantas luzes, tantas bênçãos, um legado que nos alcança ainda hoje, um século depois, e que nos leva à reflexão, à introspecção, e que certamente nos estimula a avançar na caminhada com Jesus. Então, na pessoa da querida Alzira, nós abraçamos a todos os amigos de Sacramento e a todos os corações do Brasil, mesmo de fora, que estão ligados a essa cidade, a esse projeto de educação espírita, a esse projeto do Evangelho e da doutrina espírita que Eurípides vai conduzindo e vai agregando aí a ele também corações. Então, essa grande família espiritual de Eurípides, a esses tantos corações que se unem agora pelas possibilidades que a tecnologia hoje nos proporciona, nós enviamos aqui o nosso abraço fraterno com votos de muita paz, rogando a Jesus, o Senhor de nossas vidas, que nos inspire, que nos ilumine, para que venhamos a saber o que Ele espera de nós, onde, como, quando forem os seus desígnios, que estejamos naquela posição que Ananias, no Evangelho, nos ensina a ter. A posição do legítimo discípulo, que foi e é a posição de Eurípides. Ananias, quando nos diz, eis-me aqui, Senhor, nos apresenta essa proposta de prontidão, de fidelidade, de disposição que nos cabe ter para com Jesus e para com a seara do Evangelho, especialmente nesses tempos de transição. Que Ele, portanto, nos abençoe, que o seu carinho alcance a cada coração aí em seu lar, em sua casa, onde estiver, fortalecendo os corações, estimulando-nos para avançar na senda do progredir. É com esse intuito que aqui estamos, tendo essa honra de poder fazer o fecho desse encontro, de mais um desses encontros tão preciosos, em que nos reunimos para relembrar Eurípides, para aprendermos com Eurípides a viver Jesus, a viver Kardec. E para isso, retornamos um pouquinho no tempo, volvemos aí alguns decênios à época da codificação, quando então encontraremos uma referência muito preciosa que dá o pontapé inicial de nossas reflexões nesta noite. Uma frase muito bela que nos diz: o Espiritismo, ou a palavra Espiritismo, é tão vasta, é tão grande, por tudo que contém, que me parece que o homem que pudesse compreender toda a sua profundeza não a pronunciaria ou não a poderia pronunciar sem respeito. Essa frase, amigos, marcante em si mesma, nos foi trazida por Johann Caspar Lavater, a encarnação anterior de nosso querido Eurípides Barçanufo, que, como sabemos, esteve já ali muito envolvido com todos aqueles acontecimentos no final do século XVIII, século XIX, sobretudo, que marcariam o advento do Consolador na Terra. Ele, que trocou cartas muito interessantes, muito significativas com a imperatriz da Rússia à época, também o czar, cartas essas que tratavam já de conhecimentos que, alguns decênios depois, mais ou menos meio século depois, seriam então trazidos esses conhecimentos ao mundo de maneira lógica, de maneira lúcida, racional, bela e vasta, como Lavater mesmo define, não seriam trazidos esses conhecimentos por Allan Kardec, mas que foram por ele já vislumbrados
ali no final do século XVIII, alvorecer ou amanhecer do século XIX. Cartas que, inclusive, foram então inseridas por Allan Kardec na Revista Espírita, no ano de 1868, ali nos volumes de março, de abril, de maio. Kardec há de inserir essas cartas, toda a sua riqueza, tecer comentários muito belos sobre essas cartas, ressaltando a importância que elas tinham, a profundidade dos conhecimentos que ali já eram apresentados. E ele vai ter a oportunidade também de dialogar com o espírito de Lavater, que, como sabemos, é o espírito do nosso querido professor, que teve, à época, como Lavater, um papel muito importante, ele que foi pastor de uma das igrejas reformadas, conhecido pela caridade, conhecido pelo empenho no campo da educação, grande amigo de Pestalozzi, enfim, um verdadeiro cristão, já trabalhando desde aquele tempo e de muitos séculos antes, trabalhando pela causa do Evangelho no mundo, pela causa, desde então, do Evangelho redivivo também, criando um solo, um terreno propício para o surgimento na Terra do Consolador prometido. E é justamente nesse diálogo com Kardec, na Revista Espírita de maio de 1868, que Lavater nos traz essa frase que é lapidar, é daquelas frases para realmente colocarmos, afixarmos em algum lugar, para que sobre ela possamos meditar e refletir incontáveis vezes ao longo de nossa existência, para que venhamos a analisar no plano interno da nossa consciência e do nosso coração o que temos feito do Espiritismo em nossas vidas. O que tem representado o Espiritismo em nossas vidas. Se Lavater nos diz que o indivíduo que pudesse penetrar em toda a sua profundeza, compreender toda essa vastidão, essa grandeza, essa beleza do que a palavra Espiritismo encerra, de tudo que ela contém, se esse indivíduo não a conseguiria sequer pronunciar sem respeito, que dirá lidar, tratar com o Espiritismo diariamente como temos feito? Será que temos imprimido o devido respeito a essa nossa relação com a doutrina espírita? Como vemos, por exemplo, esse respeito no tratar com tão vasta soma de conhecimento espiritual, a mais abrangente, a mais eloquente que a humanidade terrestre já recebeu, porque junta não somente os mananciais inesgotáveis do Evangelho de Jesus, como essa compilação tão clara e tão racional das leis morais, leis espirituais que regem toda a vida das criaturas no infinito ou no seio da criação, bem como vai incorporar também, ou vai caminhar a par e passo, acolhendo e aprendendo com todos os avanços e progressos da ciência humana, da filosofia humana, enfim, uma doutrina tão poderosa em termos de síntese, de amálgama de tantos saberes fundamentais para a humanidade, tanto no campo intelectual, mas também, sobretudo, no campo moral, com esse resgate do Evangelho de Jesus? Será que nós temos tido esse respeito, esse cuidado, como o veremos na vida de Eurípides Barçanufo? É sobre isso que nós gostaríamos de refletir um pouco nessa noite, porque se tem uma vida, dentre outras que poderíamos mencionar, mas se tem uma vida que merece esse destaque, esse olhar, especialmente para nós que aqui nos reunimos por essa lembrança, pelo carinho que nutrimos por essa vida, é a vida de Eurípides, porque ali vemos esse respeito ao Espiritismo, a essa palavra e tudo que ela contém, levados ao grau máximo. Vemos esse respeito e esse compromisso com o Espiritismo traduzido, espargido, digamos assim, irradiado para todas as frentes de sua atuação no mundo. Veremos esse respeito pelo Espiritismo traduzido na sua relação com os familiares, portanto, no ambiente do lar. Veremos esse respeito ao Espiritismo traduzido ou levado ao campo profissional a que se dedicou, ou à grande tarefa
de sua vida no campo da educação. Veremos esse respeito, esse compromisso com o conhecimento espírita, levados à sua vida pública na correta atuação, quando, por exemplo, assume ali a vereança ou se dedica às causas sociais, ao compromisso com a cidade, com a urbanidade, com a civilidade. Veremos esse compromisso no campo da saúde, quando atuava com os remédios homeopáticos, com o auxílio aos enfermos, quando atuava na mediunidade, servindo aos sofredores, amparando-os em suas dores, mas atuando também como canal de instrução, dos quais, ou por meio do qual os espíritos superiores podiam trazer então a nós outros as palavras de vida eterna, ampliando-nos os horizontes de entendimento e de raciocínio. Enfim, em todas as frentes que pudermos pensar sobre a vida de Eurípides, em todas aquelas que viermos a analisar, vamos ali encontrar esse respeito ao Espiritismo, que se traduz na correta aplicação, no empenho diário e cotidiano por levar isso efetivamente à vida. Rompendo aqueles velhos muros que por tantos séculos temos mantido entre o evangelho vivido ou buscado nos templos religiosos e o evangelho muitas vezes esquecido ou negligenciado nos demais ambientes em que somos convidados a viver na experiência material. Em Eurípides não vemos qualquer barreira, qualquer divisão. Vemos o Espiritismo a se fazer em sua vida, não só uma nova visão do que seja a própria vida, não só novos propósitos e sentidos existenciais, mas, enfim, luz que se irradia partindo do coração, iluminando o pensamento e se traduzida, então, em ação, em realização com Jesus, na construção dos fundamentos de uma nova humanidade, tendo por base a educação, que terá aí como também pilar fundamental o amor. Então, é sobre isso que precisamos meditar a partir da grandeza dessa frase que Lavater, Eurípides, nos propõe. Porque respeitar o Espiritismo em nossas vidas será respeitar a nós mesmos, será respeitar a nossa existência, a oportunidade agora recebida, será valorizar essa oportunidade, será levar adiante os projetos que assumimos perante a nossa própria consciência, perante os amigos, benfeitores espirituais, que junto conosco nos auxiliaram a planejar os presentes, as presentes vivências e experiências que agora a vida nos propõe, vai aos poucos nos desvelando à medida em que vamos caminhando. É preciso que esse respeito ao Espiritismo seja também entendido como esse compromisso para com o Espiritismo, porque ninguém recebe tanto em termos de luz sem que a isso esteja atrelada uma responsabilidade acrescida perante a sua própria consciência. Tendo recebido já tanto em termos de luz, é preciso, como nos dizia já o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, que não mais apenas estejamos por ela, pela luz, visitados, mas sejamos por ela agora conduzidos. Outrora erais treva, nos diz Paulo, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. O grande chamado, portanto, à coerência, à responsabilidade, à vida com consciência. Isso será respeitar o Espiritismo. Se ele nos tem dado tanto, o que temos dado a ele de retorno, o que temos feito dele em nossas vidas e, portanto, o que temos feito dessa dádiva, desse facho que o Cristo nos oferta, não por privilégio, mas como convite essencial à transformação, como necessidade evolutiva que precisamos nós desses recursos aí para que venhamos a, de fato, nos desvincular cada vez mais de um passado de sombras e tropeços, para vincularmos o nosso coração e o nosso pensamento a um futuro que se nos abre, tão belo, tão vasto, tão grandioso. Não por acaso Kardec irá definir o Espiritismo
como ciência do infinito, porque o que nos abre em termos de possibilidades e também de responsabilidades não poderíamos mensurar. É, sem sombra de dúvidas, um tremendo recurso de apoio, de amparo, de consolo, aquilo que o Espiritismo nos traz, mas também trazendo consigo responsabilidades que agora passam ou deverão passar a nos conduzir na caminhada. Muito a fazer, muito a renovar, muito a conhecer, para que venhamos a fazer da ciência do infinito esse infinito em nós, preenchendo o finito da vida, o finito do tempo, o finito dos dias que aqui temos na existência material, preenchendo tudo isso com a infinitude da eternidade, com a infinitude do amor de Deus, com a infinitude da luz divina do Cristo, que tem sido para nós esse sol espiritual a nos nutrir e a nos sustentar os destinos. Por isso, é preciso pensar que essa ciência do infinito, nas palavras do próprio Kardec, não se aprende a brincar. Ela é, sem sombra de dúvidas, luz para o nosso caminho, mas também responsabilidade em aplicar, porque conta o Cristo, especialmente nesses momentos de sombras e de desafios da transição, conta o Cristo com aqueles que poderão multiplicar as luzes do Consolador no mundo, acendendo, ainda que pequeninas candeias que venham a espargir esperança nos corações, resiliência, perseverança, fé, confiança no porvir, confiança na humanidade, confiança nas nossas possibilidades de servir, porque como nunca, amigos, vamos percebendo que estamos imersos efetivamente nos grandes momentos da transição. As palavras de Jesus no sermão profético nunca nos pareceram tão claras, nunca nos pareceram tão evidentes, porque estão a nos rodear. Todos os desafios que lá ele descreve, os temos visto em nosso dia a dia. Fora da doutrina espírita, na vivência comum, dentro da doutrina espírita, nos desafios que nos surgem, nos caminhos falsos, nas ilusões, mas também nos chamamentos. Os clarins a que lá ele faz menção no sermão profético já ressoaram. Os clarins do reino, as vozes dos imortais, a nos conclamarem para esse grande concerto universal, para o qual a Terra é, enfim, convidada, intimada a participar, deixando de ser um planeta de expiação e provas, ainda dissonante por conta do mal e das sombras ainda imperantes, um planeta ainda meio dissonante no concerto do universo, do sistema solar, para que venhamos agora participar harmoniosamente desse grande banquete, dessa grande festa, desse grande concerto universal. As estrelas lá ditas cadentes, já caíram. Eis que o Evangelho segundo o Espiritismo, logo em seu prefácio, nos traz a pista fundamental para entendermos o sermão profético de Jesus, em nos mostrando que ali temos uma simbologia, ali temos uma figura, as estrelas cadentes, que viriam então iluminar os caminhos humanos num momento de sombras, num momento em que a humanidade mergulha no materialismo ainda feroz, com todo o cortejo dos seus filhos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o hedonismo, o consumismo. O sol do Evangelho, que permanecia eclipsado pelos interesses mesquinhos, pelas falsas interpretações. A lua, que não dava o seu brilho, como nos é dito de maneira simbólica no sermão profético. Aqueles que justamente deveríamos ter o papel fundamental de refletir a luz solar, que nos antepomos a ele, que nos colocamos à frente, acima da mensagem de Jesus, com os nossos interesses, e por isso encobrimos tanto a luz deste sol, como a própria luz que poderíamos irradiar. É nesse momento, dizem os Espíritos, disse lá o Cristo, que as estrelas veriam a cair dos céus, para então iluminar os caminhos da humanidade, para abrir os horizontes da eternidade, preparando-nos para o porvir. Então nós vemos que essa realidade do sermão profético se faz patente, está ao nosso redor. Dificilmente poderemos negar. Vemos também os desafios que lá Jesus vai nos apresentar. Vemos os falsos profetas a surgirem em toda parte, com as suas ideias
que nos afastam do caminho da simplicidade, do caminho da verdade, do caminho daquele que é o único efetivamente a ser seguido, o grande mestre. Vamos buscando caminhos tortuosos, caminhos que nos afastam da clareza, da lucidez, da profundidade que o Evangelho nos propõe. Falsos profetas que surgem tanto no mundo espiritual como entre os encarnados. Falsos profetas que poderão ser considerados, inclusive, nessa era da informação, no tanto de informações falsas que são por aí circuladas, que são por aí compartilhadas, complicando o entendimento das criaturas, gerando confusão, gerando dificuldades, polarizações, divisões. E nesse abundar da iniquidade, porque vemos o materialismo, vemos a vaidade, vemos a indiferença ainda a agraçarem nos campos das coletividades terrestres, muitos, como disse Jesus, deixariam o seu amor esfriar, a chama da esperança, da fé no porvir se apagar. Mas eis que a luz se faz. Eis que o Consolador, que nada mais é do que Jesus de volta à humanidade, o sol moral da terra, então resgatado esse evangelho redivivo, de novo a lançar os seus raios luminosos a todos aqueles que a ele puderem se abrirem a sua consciência, o seu mundo interior, receberem esse novo hausto de inspiração do mais alto, para que, com esse ar renovado, possam então respirar já num clima diferente, num clima mais celestial, construindo desde já esse reino que tanto esperamos para nós e para os outros. Porque assim nos dirá Emmanuel, o reino de Deus está próximo, como Jesus nos disse. Sim, mas antes de tudo em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, a partir do céu que venhamos a oferecer para a alma do próximo. É desses corações que Jesus precisa, e nós espíritas, tendo tanto recebido, somos chamados a nos empenhar a essa expressão, a essa disposição, para que venhamos a ser aqueles multiplicadores dessa luz solar do Evangelho, dessa luz solar de Jesus, que para nós resgatado e agora amplificada essa luz por todas essas outras estrelas que a ele se juntam, espíritos como Eurípides, como Lavater, que lá já participavam desse processo, e tantos outros que vêm realmente projetar numa humanidade ainda em sombras tanta luz que, cedo ou tarde, as sombras haverão de se dissipar. Que sejamos nós aqueles que estejamos a favor desse processo e não aqueles que ainda insistem em relutar, que ainda insistem em postergar esse momento de regeneração, postergando a nossa própria regeneração. Então, amigos, é sobre isso que nós precisamos meditar, sobre o que o Espiritismo tem representado em nossas vidas em termos de compromisso. Porque é certo que ele nos traz muito consolo. É certo que ele nos traz muito material de fortalecimento, de resiliência diante dos quadros ainda difíceis pelos quais o planeta passa. Falávamos das descrições de Jesus no sermão profético, e aí veremos ainda esses grandes, entre aspas, problemas da criação, aqueles que têm desafiado a humanidade desde os primórdios, o mal, a injustiça e tantos outros problemas, a dor, enfim. O Espiritismo há de nos apresentar respostas, há de nos esclarecer todas essas questões, mostrando-nos que o mal é a expressão transitória da liberdade da criatura, mas que em termos de eternidade só o bem há de perseverar. Só o bem permanece para sempre, só o bem é suficientemente forte para perdurar perante a ação do tempo. Vai o Espiritismo nos falar que, embora exista ainda no plano aqui em que elaboramos a injustiça ou as expressões da injustiça, há uma justiça imanente, indefectível, que acompanha cada indivíduo naquilo que faz, oferecendo ou dando a cada um segundo as suas obras. Portanto, não há o que temer quanto às prováveis, possíveis injustiças do mundo. Há uma justiça indefectível. Explica-nos também o Espiritismo quanto ao problema
da dor, dizendo-nos que a dor muitas vezes é por nós incompreendida, onde a vemos simplesmente como um algoz, teremos ali muitas vezes, em verdade, um auxiliar, um estímulo que nos visita a fim de que possamos avançar a outros paradigmas de vida, a outros momentos de compreensão, desenvolver em nós aquilo que está estagnado, aquilo que não está sendo olhado ou cultivado como deveria ser. Veremos nas lindas palavras de Leon Denis, por exemplo, em uma de suas obras magnas, O Problema do Ser e do Destino, na tradução brasileira, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, veremos a beleza com que ele nos descreve o papel da dor no mundo, na criação. Esse grande despertador, esse grande elemento educador de que muitas vezes a vida se serve a fim de nos chamar à realidade transcendente, a fim de nos convidar a deixar para trás certas algemas, grilhões que nos prendem ao passado com as suas limitações, com as suas imperfeições, convidando-nos a olhar agora para o futuro que nos chama para uma vida tão mais abundante, que deixa todas as passageiras alegrias de agora parecendo palha diante do ouro espiritual que nos espera no porvir. Explica-nos ainda o Espiritismo, aquela que é outra questão que muito atemoriza a humanidade terrestre. Me recordo das próprias palavras de Emmanuel no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, intitulado Rasgando Véus, que é bem o papel do Espiritismo, o de rasgar véus. Emmanuel nos dirá que o homem moderno, que já avançou aí para a estratosfera, né, que já visitou a Lua, já anseia visitar Marte, que já desceu também as camadas mais profundas da Terra, esse ser humano esbarra ainda perante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição que visitava gregos, romanos, egípcios das eras recuadas. O tempo que varreu civilizações e refundiu povos não foi capaz ainda de alterar assim tão significativamente a misteriosa fisionomia da morte ou da sepultura. Ela segue ainda, muitas vezes, a torturar inteligências e a ferir sentimentos. Mas eis que o Espiritismo nos traz essa grande chave, apresentando-nos a vida, e tão somente a vida em toda parte. A morte, agora entendida como simples passagem, como simples processo a serviço mesmo da própria vida. Amanhã, lembramos-nos no mundo dos desencarnados, dos entes queridos que já partiram. É natural que a saudade se faça presente, porque é a marca do amor, mas no coração espírita, no coração daqueles que já não veem a morte mais como essa esfinge, nós haveremos de nutrir também a esperança, a certeza, a confiança do reencontro, da partilha, porque invisibilidade, já nos dizia Eurípides, não significa ausência, seguem, portanto, conosco, caminhando junto de nós, nas realizações e nos projetos que precisamos levar adiante. Então vejamos esses grandes problemas, esses grandes tormentos das criaturas humanas, em sua maioria, aquelas que ainda aqui estamos encarnados, pelo Espiritismo, elas são agora explicadas, são melhor desenvolvidas, e eis que profundo consolo se faz em nosso coração. Mas é preciso entender, Espiritismo não será apenas consolo, Espiritismo não será apenas explicação, Espiritismo não será apenas entendimento, porque poderíamos assim ficar consolados, né? Poderíamos assim ficar esperançosos, sem que, no entanto, viéssemos a sair do lugar. Mas Espiritismo é, como é o Evangelho, ação, mobilização na construção do reino na Terra. O esforço de cada coração que ao Cristo se consagra por trazer para a Terra as expressões luminosas dessa humanidade, dessa sociedade do porvir, que vislumbramos nele, que vislumbramos naqueles dos seus primeiros seguidores que marcaram o tempo com aquela epopeia do cristianismo nascente. Esse é o esforço que nos cabe. Por isso recorremos aqui, Emmanuel,
em mais um prefácio seu a uma obra de André Luiz, agora na obra Missionários da Luz, prefácio muito interessante, intitulado Ante os Tempos Novos. Portanto, um título já muito atual, porque nós estamos diante, amigos, de tempos novos. E talvez imersos aqui na luta, não tenhamos a devida percepção do quanto se opera no mundo agora, do quanto mudanças fundamentais estão sendo agora realizadas e do quanto somos convidados pela espiritualidade maior, por Jesus, a colaborar, a testemunhar. Porque, já dizia o apóstolo Paulo, se o Cristo é a cabeça da igreja, nós, os seus seguidores do mundo, somos o corpo. O que ele queria dizer com isso? Que cada seguidor de Jesus no mundo é as mãos, os pés, o coração, a boca, os ouvidos, os olhos, os ombros, por meio dos quais o Cristo pode atuar e estender a sua atuação. Nesse momento de desafios, nesse momento de ilusões, nesse momento de distrações, que essa era tecnológica, essa era da informação nos apresentam, nos propõem, é preciso como nunca caminhemos amparados nesses dois pilares que nos são tão fundamentais. Jesus, na expressão fundamental do amor, no mundo em divisões cada vez mais ferrenhas, no mundo marcado ainda pelo ódio, pelo preconceito, pelas agressões, até mesmo poderíamos considerar no seio de nosso movimento espírita, é preciso não larguemos de modo algum a vivência da caridade com Cristo. Fora da caridade não há salvação, que Kardec tanto irá frisar para nós. Mas também é preciso, amigos, não deixemos de lado, não nos afastemos um passo sequer do bom senso de Allan Kardec. No momento em que tantas ideias nos chegam através da mediunidade, de livros mediúnicos, ideias muitas vezes completamente dissonantes, da simplicidade do espiritismo que nos foi entregue por Allan Kardec, da lucidez, da clareza, da coerência, da racionalidade que Eurípides tanto prezou, bem como Caíbar-Schutel, Bezerra de Menezes e outros tantos, é preciso não nos afastemos também dessa lucidez, no tratar das informações que nos chegam, seja via mediúnica, seja pelos encarnados, seja pelo mundo digital, pelas vias digitais, é preciso saibamos analisar com muita ponderação o joio e o trigo, para que não venhamos a ser nós também falsos profetas, a semearmos joio nos corações, desinformação, ilusão, a semearmos egoísmo, indiferença, ingratidão. Por isso, Jesus e Kardec, pilares fundamentais para que venhamos a respeitar o espiritismo em nossa vida. Não apenas na pronúncia, como nos diz Lavater, mas na pronúncia, na eloquência da nossa vida. Porque somos representantes do espiritismo, quer queiramos ou não. Todos aqueles que nos observam estarão estarão acompanhando, estarão vendo o espiritismo por meio de nós. Que espiritismo estamos a lhes apresentar? Percebem o tamanho da responsabilidade que conosco está? Porque, queiramos ou não, uma vez que nos dizemos espíritas cristãos, é preciso que ao rótulo se acompanhe, ou o rótulo esteja acompanhado do exemplo espírita cristão. Por isso, nesse prefácio que Emmanuel nos traz do livro Missionários da Luz, ele nos diz assim, em determinado momento, não lerei todo o prefácio, mas um ponto que julgamos aqui importante. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Ninguém nega, amigos. Nós todos sabemos
que o Espiritismo tem representado em nossas vidas, em termos de consolo em meio à aflição, em termos de apoio em meio à luta, em termos de luz em meio às sombras. Essa é uma feição inegável, inseparável do Espiritismo, enquanto consolador mesmo prometido. Mas Emmanuel está aqui a nos apontar que existe algo além, que apenas permanecer no campo do consolo, sem que isso nos leve a outros horizontes, sem que isso nos estimule a avançar, isso pode ser perigoso. Estarmos apenas informados quanto ao Espiritismo, com os cérebros povoados de projetos, de sonhos, de vislumbres do amanhã, mas com as mãos desocupadas. Ócio em qualquer parte, já nos diria Eurípides, constitui esbanjamento, porque a vida é movimento, a vida é criação, é preciso pôr mãos à obra, porque a ferrugem consome muito mais a enxada largada num canto do que aquela que dia a dia volta ao campo para servir com o Senhor da seara. Então é preciso movermos, é preciso avançar além, é preciso não apenas conservar a mente, o cérebro, povoados aí de sonhos, de projetos, é preciso concretizar. Porque o reino, amigos, nós já vislumbramos, nós já esperamos, mas e a nossa parte em trazê-lo para a terra? De Jesus muito se tem falado no mundo, e também da doutrina espírita, que hoje, com as mídias digitais, vai ganhando terreno, vai ganhando mais propriamente outras nações, outras culturas, outros povos. Muito se tem falado, talvez nunca se tenha falado tanto de Jesus no mundo. Se tenha tido tantos templos, tantos pregadores, tantos crentes, tantos tarefeiros nas mais diversas denominações, mas, nos diz Emmanuel, os apóstolos escasseiam cada vez mais. Nunca foram tantos os templos de pedra, mas o desencanto nos corações também talvez nunca tenha sido tão grande. Especialmente um desencanto para com a própria religião, para com o próprio cristianismo, para com o próprio evangelho. Porque associado o evangelho a um testemunho muito diferente do que se espera, a um exemplo muito distante do que se fala. O sal que deveria salgar por séculos na humanidade tem estado insípido. E é preciso resgatar o sabor do cristianismo. É preciso resgatar o cristianismo puro, nesse sabor que ele traz para a vida, o cristianismo que veremos em um Rufo, o cristianismo que veremos em uma Lívia, em um Basílio, em um Quinto Varra, em um Apio Corvino, o cristianismo das Galhas, o cristianismo de Lyon, o cristianismo lá de Jerusalém, o cristianismo de Antioquia, o cristianismo de Corinto, o cristianismo da comunidade de Roma, os grandes, os primeiros seguidores, o sal da terra, a luz do mundo. É disso que a espiritualidade precisa. É com isso que ela quer contar nesse momento, com os braços, com os corações, para realizar. Porque o tempo da fala é ficado já para trás. A fala agora só acompanhada pela ação. Só precedida pelo exemplo, abrindo então campo para a sementeira no coração, nos corações. Porque aquela simplesmente sem vida, sem autoridade, os corações não têm a mais recebido. Então é disso que nós estamos falando. É preciso avançar. Os espíritas, trazendo aqui para o nosso ambiente, digamos assim, os espíritas, disse Chico Xavier certa vez, estão desencarnando muito mal. Porque é o que falávamos. Tendo recebido tanto, amigos, quanto não se nos pedirá de testemunho cristão. E como está esse testemunho em nosso lar, em nosso trabalho profissional, em nossa vida em sociedade, na maneira que lidamos com o corpo, na maneira que lidamos com uma enfermidade, na maneira que lidamos com um momento difícil, na maneira que lidamos com uma perca, como está
a nossa relação com o Espiritismo? Estamos fazendo tudo como todos têm feito? Mas qual o diferencial o Espiritismo tem sido ou representado em nossa vida? A grande pergunta de Jesus no Evangelho, que fazeis de especial? Ou o chamamento do apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Porque se onde outros tantos têm odiado, nós não temos sido aqueles que têm iniciado o caminho do amor e do perdão. Onde outros tantos, ou a imensa maioria, têm desesperado, e não temos sido nós aqueles que têm aberto o campo para a esperança e para a consolação. Onde outros tantos têm se revoltado, têm se lamentado, têm apenas se queixado, e não temos sido nós aqueles que têm se empenhado no testemunho, na gratidão, no serviço, no silêncio e na abnegação, o que o Espiritismo tem representado em nossas vidas. Eurípides tem lá, no mundo espiritual, como aprendemos com a obra de Divaldo, a obra de Manuel Filomeno de Miranda, tem lá atuado no apoio, no suporte aos espíritas desencarnados, muitas vezes em situações lamentáveis. Médiuns que não souberam se guiar pelo desinteresse, pela humildade, pela simplicidade, pela abnegação. Expositores espíritas, dirigentes espíritas, que confundiram encargos com cargos, que confundiram interesses próprios com interesses divinos, que misturaram as mesquinharias terrenas com as glórias e as riquezas superiores, sublimes da vida, que lançaram a fonte pura do Evangelho redivivo que temos no Espiritismo com Jesus, lançaram ali mais uma vez o lodaçal de suas paixões e aportam então no mundo espiritual em péssimas condições. Então é isso o que Emmanuel está aqui nos convidando a pensar. Olha, o consolo, certamente, ele aí está. E é uma bênção podermos receber essas mensagens do mundo espiritual que nos falam de consolo, de esperança e tudo mais, né? Ouvem estáticos, venturosos, a consolação sublime, o conforto desejado. Mas Emmanuel prossegue, nos dizendo: congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Enquanto se nos fala, portanto, de consolo, de tranquilidade, de esperança no porvir, recebemos com avidez o que nos chega do lado de lá. Quando, no entanto, os benfeitores desencarnados, ou mesmo os orientadores aqui encarnados, nos falam de autoaperfeiçoamento, de estudo constante, disciplina, perseverança. Quando vemos, por exemplo, uma frase de Emmanuel a Chico Xavier, a dizer a ele e a todos nós que na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se, eis então que nos retraímos, eis então que já nos sentimos como que incomodados, porque agora convidados a outros planos de testemunho. Por isso, Emmanuel prossegue: contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores. Não tem mais isso. Não tem céu de facilidades, não tem privilégios, favoritismos, apadrinhamentos. Não. Há esforço, suor, lágrimas. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Quando se lê a obra de André Luiz, vê-se o quê? Trabalho, suor, porque é o tônus da vida, é o movimento da vida. Meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, e o meu alimento, nos dirá Jesus, é levar adiante a obra do meu pai, cumpri-la. Trabalho é vida, trabalho equilibrado, trabalho sublimado, trabalho com sentimento e pensamento tocado pela luz do Evangelho. Em vez do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável,
onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Então, embora estejamos aqui a relembrar com carinho e gratidão a figura de Eurípides, não nos alçaremos aos planos do mais alto simplesmente por termos em Eurípides esse amigo, por termos sido protegidos de Eurípides, amigos de Eurípides, ou amigos de Chico Xavier, amigos de Caibar Schutel. Não existe, como nos diz Emmanuel, evolução por osmose, transmissão por osmose do conhecimento, do desenvolvimento espiritual. Há partilha, há estímulo, há inspiração, sugestionamento, mas é caminhada individual com o Cristo. A academia, né, como o próprio André Luiz, vai dizer, logo no prefácio do livro Nosso Lar, ingressar na academia do Cristo, o indivíduo, ele próprio, com Jesus, recebendo lições sem cátedras visíveis, longas dissertações sem palavras articuladas, no âmbito do dia a dia. Essa é a grande academia do Evangelho com Jesus. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito em outros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar. Suar e lutar. Esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Então, olha o chamado de Emmanuel aqui para nós. Olha a reflexão sobre o Espiritismo em nossas vidas. Assim como dele tanto recebemos, qual o respeito com que temos pronunciado e com que temos tratado essa palavra, essa doutrina em nossas vidas, como nos disse lá Lavater, Eurípides Barçanufo. Por isso, mais adiante, Emmanuel diz: ao Espiritismo cristão cabe, atualmente, no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Espiritismo, além de consolador prometido, é movimento libertador dos nossos grilhões internos. Os grilhões das paixões que nos escravizam os corações ainda às sensações inferiores, né, às sensações, percepções mais inferiores, mais materializadas, vaidade, orgulho, indiferença, ingratidão, egoísmo, apego, e também os grilhões das ilusões que ainda nos cativam o entendimento, a consciência. A ilusão do menor esforço, a ilusão da presunção, do orgulho, das facilidades, etc, etc. Então é um movimento libertador de consciências, a fim de que, em deixando a veste física, possamos alçar voos mais altos, planar em busca de planos mais elevados que nos permitam enxergar a vida e os horizontes que nos esperam com mais clareza, enxergando também mais beleza. Essa é a expressão, portanto, amigos, do Espiritismo em nossas vidas, sobre a qual nos cabe meditar muito, para que não venhamos a nos surpreender quando o convite da desencarnação chegar, não venhamos a nos surpreender com o que encontraremos do lado de lá. Porque, em verdade, o mundo espiritual é apenas um grande espelho. Com a morte morrem apenas as ilusões, nos dirá Eurípides, porque céu e inferno são expressões por nós construídas ao longo da vida. É preciso, portanto, olhar para dentro de nós e ver o que o Espiritismo tem sido em nossas vidas. Se apenas o trazemos ainda a título de rótulo ou se o já trouxemos à nossa própria natureza. Se apenas adentramos nas lides e seara espírita
ou se o Espiritismo já adentrou nos planos do nosso coração e da nossa consciência. Porque isso é o fundamental. Esse é o grande chamado desses tempos de transição. Por isso, Eurípides, quase um século depois dessa frase que nos trouxe na condição de Lavater, ainda à época, agora no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 12, em uma mensagem muito bela que nos traz, ele praticamente vai reviver aquela outra frase que nos trouxe, né? Quando lá nos disse que o Espiritismo é uma palavra tão vasta, tão grande, por tudo que contém, que me parece que o homem que compreendesse ou que pudesse compreender toda a sua profundeza não a poderia pronunciar sem respeito. E então, quase um século depois, o livro é de 1961, a mensagem lá de Lavater é de 1868, Eurípides nos dirá, nesse capítulo 12 do Espírito da Verdade, que o Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. Nos impele para a frente, rumo aos cimos da perfectibilidade, para que assim venhamos a ser no mundo, enquanto aqui caminhamos, enquanto do corpo nos servimos, venhamos a ser aqueles que criam então a ponte necessária para que os cimos da perfectibilidade, para que as realidades da nova Jerusalém, como nos diz o texto do Evangelho no Apocalipse, possam então ganhar solo, possibilidade de se estenderem aqui no planeta Terra, de se estenderem nas instituições humanas, a começarem na mais fundamental delas, que é a do lar. Como está a nossa experiência espírita no lar? É de fato o nosso lar um templo? Ou permanece ainda marcado pelos mesmos conflitos de outrora, pelos mesmos conflitos que vigoram no mundo? É já a nossa atuação espírita menos nós e mais Jesus? Menos nós e mais Kardec? Ou seguimos a mesclar a todo esse conhecimento por nós recebido as nossas velhas paixões, idiosincrasias, caprichos, exigências e ilusões? Como está a nossa atuação no mundo, na vida em sociedade? Somos aqueles que, sem qualquer espírito de conversão ou imposição, conseguimos espalhar, por onde venhamos a passar, o bom perfume do Evangelho de Jesus, o bom perfume do Consolador, levando às consciências não só esperança, confiança no futuro, mas também um novo modo de ver, de entender a vida, o outro, o convite ao bem, à fraternidade e ao amor. É preciso não deixar a chama esfriar, a caridade esfriar, nos disse Jesus no sermão profético. É preciso daqueles que saibam incendiar o mundo, mas com o bom fogo, aquele fogo que consome ao mesmo tempo as nossas impurezas e que traz então para as sombras a luz que as possa afastar, a luz que possa marcar para a humanidade horizontes mais claros, horizontes mais belos. É disso que nós precisamos, é sobre isso que nós precisamos meditar. Poderíamos aqui parafrasear o próprio João Batista, aquele que foi escolhido por Jesus para ser o precursor, ou seja, aquele que abre caminho nos corações para que Jesus então venha depois a fazer o grande trabalho, o grande processo de condução. Somos convidados, claro, dentro de nossas possibilidades, guardadas as devidas proporções, a sermos também os Joãos Batistas na vida de outros corações, os precursores, os que abrem, preparam caminhos para o Senhor. E ele mesmo diria, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Fazia uma referência, naturalmente, a Jesus, mas poderemos, sem sombra de dúvidas, aplicar a mesma referência ao Espiritismo, já que o Espiritismo é Jesus que volta à convivência da humanidade, é o Evangelho de volta em sua claridade a iluminar-nos o futuro e o porvir. É preciso, meus amigos, que ele, o Espiritismo, de fato, como nos foi entregue por Kardec,
por Jesus e, naturalmente, desenvolvido, desdobrado pelos corações fiéis que nessa seara trabalharam, é preciso que esse espiritismo possa crescer em nossas vidas, para que então sejamos a mensagem viva do Consolador, mas não somente disso, do grande movimento libertador de consciências e de corações, que é o espiritismo, nesse momento tão marcante do mundo. Que Jesus, que Eurípides, abençoem e inspirem o coração de cada um de nós, e que venhamos não somente a pronunciar essa palavra, espiritismo, com profundo respeito e veneração por tudo quanto nos tem dado, mas que possamos também tratar com esse conhecimento, com esse cabedal imenso que nos é ofertado, com o devido respeito que se traduza na aplicação prática, diária, no empenho, no esforço, para que ele cresça em nós, em nossa vida e no mundo. Muita paz e muita luz para todos. Que Jesus nos abençoe sempre.